Bom dia para todo mundo. A gente precisa começar falando que está muito cedinho, né? Ainda nem 7 horas da manhã. Então, nesse horário, de acordo com a nota enviada pela companhia que é responsável pela obra, nesse horário os trabalhadores ainda estão chegando. Mas de acordo com os moradores que passam aqui em outros horários, o que eles estão dizendo é que não vem gente trabalhando no ritmo que deveria. Por quê, gente? Porque essa obra começou em 2013, já tem mais de 10 anos. Então, assim, a preocupação de todo mundo é que daqui a pouquinho começa o período de chuva mais forte. Isso aqui não vai ficar pronto até junho, até julho. E vai ser mais um inverno com muita chuva e, infelizmente, com enchente. Com essa água invadindo as casas e várias ruas aqui da região. Não só no bairro do Fragoso, mas também aqui em Jardim Atlântico. E aí eu queria começar falando com vocês sobre uma ponte que eu vim aqui no ano passado, dia 3 de janeiro de 2023, para falar de uma ponte que foi demolida exatamente nesse trecho aqui. Na época, eu fui até dar uma olhada no meu texto, Evenilson, para saber a previsão de entrega da nova ponte. E o meu texto e o entrevistado da época falaram que essa ponte ficaria pronta até fevereiro de 2024. Mas pelo que vocês estão vendo aí, não tem nem a base ainda estruturada. Essa ponte ainda não ficou pronta. Então, só para vocês entenderem que está tudo muito lento, que os prazos não estão sendo cumpridos, que a equipe que deveria estar trabalhando aqui, a gente consegue ver o canteiro de obras. Então, assim, toda a extensão tem muito material. Lá do outro lado, o Jackson consegue mostrar para vocês aqui do nosso lado direito, tem muitas máquinas ali ao fundo, mas paradas. E aí, em alguns momentos do dia, parece que não tem ninguém trabalhando. Foi justamente por isso que a gente veio atender um pedido do seu Jorge, que mora aqui perto, mora numa rua, gente, que nunca alagava até uns anos atrás, porque depois que começou essa obra, começou a chegar água lá na rua dele também. O seu Jorge é que vai contar essa história pra gente. Seu Jorge, o senhor passou aqui 4 horas da tarde e não viu ninguém. Bom dia. Bom dia, Jaqueline, bom dia a todos. Eu costumo caminhar aqui toda tarde. E nessa semana eu passei aqui mais uma vez e vim verificar, né? Chegando nesse ponto, eu vi que não tinha ninguém. Conversei com as pessoas. Aí o que acontece? Me foi informado que estava paralisado por conta de licitações. São 3 empresas. Uma está ainda e 2 só continuaria a partir de setembro. E a nossa preocupação qual é? Eu moro aqui há 20 anos e a rua aqui, a Avenida Guarapes, nunca tinha dado água. E de 2015 para cá, qualquer chuva alaga, entra nas garagens. A ponte é um palmo de água nos pneus dos carros. Aí a nossa preocupação é, entra ano, sai ano, o pessoal dá uma data e não finaliza. Eu sei que é difícil, eu sei que tem licitações, tem indenizações, tem toda uma logística. Só que não finaliza essa obra aqui e isso termina prejudicando a gente. Agora vai vir o inverno, se for verdade que eles estão paralisados e só vão começar em setembro, como é que a gente vai ficar? Primeira água que der. Tá aí, você vê no exemplo no Rio Grande do Sul, o que aconteceu, e o medo da gente não é que chega bem a proporção. Mas qualquer chuva que alague isso aqui prejudica a gente. Pois é, já teve uma chuva forte, né, há 2 anos, que mostrou isso, né, que ficou essa água parada um bom tempo. Então esse é o medo de vocês, né, que a obra atrase ainda mais e leve ainda alguns invernos até vocês terem paz. E isso é prejuízo pra gente, não só pra mim, mas todo mundo que mora aqui está passando por esse perrengue. Então a gente queria pedir uma posição à prefeitura, ao governo do estado, que olhasse pela gente e visse se conseguisse pelo menos amenizar, já que não vai dar tempo de terminar, tomasse uma providência e fizesse algo que a gente aqui não sofresse com esses alagamentos, que provavelmente vai ter. Eu tenho vários vídeos, já mandei para várias pessoas aqui da prefeitura, vereadores, mas até agora a gente não vê nada, né? Porque assim, gente, a obra é realmente com o objetivo de evitar alagamento, porque tem um alargamento do canal e também a altura, né? No caso, a profundidade do canal também vai ficar maior. Então tem um trecho, por exemplo, que foi esse último trecho de retomada de obra, que, por exemplo, a largura sairia de 1 metro, de 20 metros, perdão, para 45 metros de largura. Então, assim, mais do que o dobro. E a profundidade sairia de 1 metro para 4,5 metros. Então isso vai dar vazão, né, a essa água, esse volume de água, quando tiver uma chuva muito forte. Isso é muito importante. O problema é que até chegar a essa conclusão da obra, está nessa situação. E aí a água ainda continua entrando e agora, né, como o senhor Jorge falou,
pontos que nunca tiveram problema com alagamento, com enchentes, passaram a ter por conta dessa questão aqui da obra não concluída. E aí, gente, eu estava lembrando também do ano passado que a obra incluía não só a remoção, a demolição da ponte para a construção de uma nova, mas também a pavimentação de 2 vias para tráfego de veículos e o alargamento do canal. Então, assim, isso tudo ainda está sendo feito aos pouquinhos. Então, a cobrança, do seu Jorge, que passa aqui sempre, é essa. Tem gente trabalhando? Quantas equipes estão trabalhando? Tem previsão para que seja concluída essa etapa? Como é que está sendo esse trabalho? E agora no período de chuva? São muitas perguntas, Evenilson, em relação a essa obra. E aí, seu Jorge, o senhor tem acompanhado, lá no seu prédio também, a gente sabe que tem um horário que tem muita gente saindo para o trabalho, o pessoal não conseguiu vir, mas o que é que eles dizem também, A preocupação é de todo mundo. Toda. O pessoal lá, quando começa a chover, quase o pessoal todo, ninguém dorme de noite. Todo mundo atento, com medo dos carros. Porque eu moro aqui na Avenida Guarapes, ela no final tem a transversal dela, a Pedro Alves Cabral, que levantaram e ficou mais alta do que a Rua da Gente. Quando chove, vem água de um lado e água do outro. É como se ficasse no meio do rio. Tem pra onde e ninguém dorme. escoar. Não. Infelizmente, as caixas fluviais todas entupidas, todas, infelizmente. Aí a posição da gente é essa, a gente só queria que eles dissessem uma data, ou pelo menos tomassem uma posição que amenizasse o sofrimento da gente. Pois é. É uma preocupação grande, Evenilson? A gente vai continuar falando para trazer até as respostas daqui a pouquinho, para entender melhor esse andamento da obra em relação à licitação e ao período de chuvas também, porque isso vai impactar na obra, Enquanto tem chuva, não dá para trabalhar. Então daqui a pouquinho a gente traz essas respostas. Eu volto com você.